Desenvolver a equipe é o processo de melhoria de competências, da interação da equipe e do ambiente da equipe para aprimorar o desempenho do projeto. Seu principal benefício resulta em trabalho de equipe melhorado, habilidades interpessoais e competências aprimoradas, empregados motivados, taxas reduzidas de rotatividade de pessoal e melhoria geral do desempenho do projeto. Este processo é realizado ao longo do projeto. Suas entradas são o plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. E as saídas são as avaliações do desempenho da equipe, solicitações de mudanças, atualizações do plano de gerenciamento do projeto, de documentos do projeto, dos fatores ambientais da empresa e dos ativos de processos organizacionais. Um exemplo de componente do plano de gerenciamento do projeto que pode ser uma entrada para este processo inclui o plano de gerenciamento dos recursos. Exemplos de documentos do projeto que podem ser entradas são o registro das lições aprendidas, cronograma do projeto, designações da equipe do projeto, calendário dos recursos e termo de nomeação da equipe. Um componente do plano de gerenciamento do projeto que pode ser atualizado como resultado deste processo inclui o plano de gerenciamento dos recursos. Os documentos do projeto que podem ser atualizados são registro das lições aprendidas, cronograma do projeto, designações da equipe do projeto, calendário de recursos e termo de nomeação da equipe. Gerenciar a equipe é o processo de acompanhar o desempenho dos membros da equipe, fornecer feedback, resolver problemas e gerenciar mudanças para otimizar o desempenho do projeto. Seus principais benefícios são que influencia o comportamento da equipe, gerencia conflitos e soluciona problemas. É realizado ao longo do projeto. Suas entradas são o plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, relatórios de desempenho do trabalho, avaliações do desempenho da equipe, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. Como saídas, temos as solicitações de mudança e as atualizações do plano de gerenciamento do projeto, de documentos do projeto e dos fatores ambientais da empresa. Um exemplo de componente de plano de gerenciamento do projeto que pode ser uma entrada para este processo inclui o plano de gerenciamento dos recursos. Exemplos de documentos do projeto que podem ser entradas são o registro das lições aprendidas, das questões, as designações da equipe do projeto e o termo de nomeação da equipe. Os componentes do plano de gerenciamento do projeto que podem ser atualizados são o plano de gerenciamento de recursos, linha de base do cronograma e linhas de base dos custos. E os documentos do projeto que podem ser atualizados são os registros das questões, das lições aprendidas e as designações da equipe do projeto. Gerenciar as comunicações é o processo de assegurar a coleta, criação, distribuição, armazenamento, recuperação, gerenciamento, monitoramento e disposição final das informações do projeto de forma oportuna e adequada. Seu principal benefício é que possibilita um fluxo de informações eficiente e eficaz entre a equipe do projeto e as partes interessadas. É realizado ao longo do projeto. Como entradas, temos o plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, relatórios de desempenho do trabalho, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. E como saídas, temos as comunicações do projeto, as atualizações do plano de gerenciamento do projeto, de documentos do projeto e de ativos de processos organizacionais. Exemplos de componentes deste plano de gerenciamento que podem ser entradas para este processo incluem os planos de gerenciamento dos recursos, gerenciamento das comunicações e engajamento das partes interessadas. Exemplos de documentos de projeto que podem ser entradas são o registro das mudanças, das questões, das lições aprendidas, os relatórios de qualidade, de risco e o registro das partes interessadas. Os componentes do plano de gerenciamento de projetos que podem ser atualizados são o plano de gerenciamento das comunicações e engajamento das partes interessadas.
E os documentos que podem ser atualizados são os registros das questões, lições aprendidas, riscos e partes interessadas e o cronograma do projeto. Implementar resposta aos riscos é o processo de implementar planos acordados de resposta aos riscos. Seu principal benefício é que garante que as respostas aos riscos acordados sejam executadas conforme planejado, a fim de abordar a exposição geral dos riscos do projeto, minimizar ameaças individuais do projeto e também maximizar as oportunidades do projeto. É realizado ao longo do projeto. Como entradas, temos o plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto e ativos de processos organizacionais. E como saídas, temos as solicitações de mudança e as atualizações de documentos do projeto. Um exemplo de componente de plano de gerenciamento do projeto que pode ser entrada para este processo é o plano de gerenciamento dos riscos. Exemplos de documentos de projeto que podem ser entradas são os registros das lições aprendidas, dos riscos e o relatório de riscos. E os documentos que podem ser atualizados são os registros das questões, das lições aprendidas, dos riscos, as designações da equipe do projeto e o relatório de riscos. Conduzir as aquisições é o processo de obtenção de respostas de vendedores, seleção de um vendedor e adjudicação de um contrato. Seu principal benefício é que seleciona um vendedor qualificado e implementa um acordo legal para a entrega. É realizado periodicamente ao longo do projeto, quando necessário. Suas entradas são o plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, documentação de aquisições, proposta dos vendedores, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. Como saídas, temos vendedores selecionados, acordos, solicitações de mudanças, atualizações do plano de gerenciamento do projeto, de documentos do projeto e de ativos de processos organizacionais. Exemplos de componentes que podem ser entradas para este processo são os planos de gerenciamento do escopo, dos requisitos, das comunicações, dos riscos, das aquisições, de configuração e linha de base dos custos. Exemplos de documentos que podem ser entradas são os registros das lições aprendidas, o cronograma do projeto, documentação de requisitos, registro dos riscos e das partes interessadas. Os componentes do plano que podem ser atualizados são os planos de gerenciamento dos requisitos, da qualidade, das comunicações, dos riscos e das aquisições, e as linhas de base do escopo, do cronograma e dos custos. Os documentos de projeto que podem ser atualizados são as listas de atividades, registro das lições aprendidas, documentação dos requisitos, matriz de rastreabilidade dos requisitos, calendários dos recursos e os registros dos riscos e das partes interessadas. Gerenciar o engajamento das partes interessadas é o processo de se comunicar e trabalhar com as partes interessadas para atender suas necessidades e expectativas, lidar com as questões e promover a participação das partes interessadas adequadas. Seu principal benefício é permitir que o gerente de projetos aumente o nível de apoio das partes interessadas e minimize a sua resistência. Este processo é realizado ao longo do projeto. Como entrada, temos o plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. E como saídas, temos as solicitações de mudança, atualizações do plano de gerenciamento do projeto e de documentos do projeto. Exemplos de componentes que servem como entrada são os planos de gerenciamento das comunicações, dos riscos das partes, do engajamento das partes interessadas e gerenciamento de mudanças. Exemplos de documentos que podem ser entradas são os registros de mudanças, das questões, das lições aprendidas e das partes interessadas. Os componentes que podem ser atualizados são os planos de gerenciamento de comunicações e engajamento das partes interessadas. E os documentos que podem ser atualizados são os registros das mudanças, das questões, das lições aprendidas e das partes interessadas.